Olá, meus amigos do Centro Dom Vital, que é Padre Omar, assistente eclesiástico de vocês, e mais do que nunca, nessa noite especial de palestra, quero apresentar com grande alegria o seminarista Alexandre Pinheiro, doutor em teologia, e que fez uma tese maravilhosa a partir do nosso Cristo Redentor. Sua tese de mestrado em Direito Canônico também já trabalhava do aspecto canônico do Santuário do Cristo, e agora no doutorado na PUC ele mais uma vez capricha na reflexão e desenvolve a experiência da ecoteologia do Redentor. De tal forma que essa noite certamente será marcada pelo brilhantismo desse querido amigo, que trabalha comigo no santuário, que coordena a área de acervo e memória do santuário e que também pode trazer novas luzes para as nossas reflexões. Estamos caminhando em torno do desenvolvimento sustentável, estamos como Cristo Redentor, como monumento, inseridos numa importante floresta, o Parque Nacional da Tijuca, e que precisa também criar uma correlação, uma integração dentro de perspectivas valorosas. O Cristo Redentor como santuário, o Santuário a Céu Aberto, que tem uma pequena capela dedicada à Nossa Senhora Aparecida, irá celebrar nesse mês de outubro 90 anos. 90 anos de história, de alegria, de fé, de luta, de conflitos, de interpretações de toda espécie. Mas nem por isso o Cristo Redentor, no alto do Corcovado, a 710 metros de altura, deixa de ser, com a sua imponência, o grande símbolo de comunicação da fé em todo o território nacional. É a única das maravilhas do mundo que é patrimônio da Igreja Católica e que a gente sabe muito bem que precisa ser amparado, precisa ser gerido a partir de múltiplas competências. Hoje, o modelo de governança institucional que o Cristo Redentor traz, marcado por uma excelente gestão, nos ajuda a integrar mais e mais a perspectiva turística, a perspectiva religiosa, cultural, enfim, é um Cristo aberto e disponível, que quer de fato trazer uma experiência para todos nós, de um povo que também nele deve se inspirar a partir desses elementos que compõem a nossa dignidade, que compõem a nossa vitalidade espiritual. Agradeço a Deus pela oportunidade de me comunicar com vocês aqui, através dessa mensagem. Estou partindo nesse momento, mais uma vez para a Itália. Semana passada estive em Roma e fui levar o conhecimento da Santa Sé, de pessoas importantes, todo o nosso cenário, tanto o cenário dos 90 anos do Cristo, como também as tensões que existem. E agora parto mais uma vez para a Itália, para que de fato a gente consiga consolidar mais e mais a nossa experiência de fé e a nossa devoção à Nossa Senhora Aparecida através desses novos horizontes que estão sendo abertos através da positiva integração institucional. Obrigado, um grande abraço a todos vocês, aproveitem a palestra do Alexandre Pinheiro. Quero saudar aqui o nosso querido presidente, o Beneduzzi, doutor Beneduzzi, todo o meu carinho, e a todos os demais conselheiros, membros deste centenário Centro de Reflexão Católica. Vocês têm aí a origem desse importante trabalho no Cardeal Leme, assim como o Cristo Redentor, assim como o Pio Brasileiro em Roma, assim como a nossa Pontifícia Universidade Católica. Estejam certos, o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo. E o Santuário Cristo Redentor no Alto do Corcovado é um símbolo de fé, de esperança, de amor, de luz, de encontro, de diálogo. As nossas atividades lá se estendem desde a ação cultural a cultural. É um equipamento de turismo, sim, é um equipamento de cultura, sim, mas antes de tudo é um símbolo religioso, que possui o Santíssimo Sacramento naquela pequena capela. E desde a última ocorrência, no dia 11 de setembro, quando fui impedido de acessar o Cristo Redentor, a capela do Cristo Redentor nunca mais foi fechada. Ao longo dessas noites, últimas noites, tivemos nesse mês de setembro, milhares de fiéis têm passado ali a madrugada rezando em oração, convidados por nós, das diversas paróquias e movimentos de nossa igreja. Estamos empenhados mais e mais no amor ao próximo, nos trabalhos sociais, num Cristo que quer ser solidário, que quer ser sustentável, que sabe muito bem a sua missão simbólica e a sua missão de comunicação nesse período marcado realmente por tantas tristezas, tantas perdas, mas que tem, sem dúvida nenhuma, um novo horizonte a ser alcançado. Obrigado, que Deus nos abençoe e nos guarde,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a vocês. Em breve estarei de volta ao Brasil. A gente vai continuar a nossa missão. Quero fazer uma missa também muito bacana junto ao Centro Dom Vital, nesse preparativo para o santuário, para o centenário. Grande abraço. Paz de Cristo a todos vocês. Então, que bom que o Padre Omar, né, deixou gravado para gente esse vídeo. Ele fez dentro do aeroporto, já embarcando para Milão, e deixou aí para conduzir essa história toda do Cristo Redentor, conceito da ecoteologia. O padre agora acabou de falar sobre a questão da integralidade das instituições, das obras do Cristo Redentor que passam dentro da solidariedade pelo conceito de sustentabilidade, né? A gente aqui não vai falar em empresa sustentável, mas sim numa gestão sustentável e passa pela ação com a comunidade no entorno, que somos todos nós, cariocas, né? Enfim, leigos ou não, turistas ou não, né? Então, eu quero apresentar Alexandre Pinheiro, que é responsável pela parte do acervo do Santuário Cristo Redentor, é mestre em Direito Canônico pelo Instituto Superior de Direito Canônico e doutor em Teologia Sistemática. Seja bem-vindo, Alexandre, a palestra é sua. Obrigado, Flavinha. Boa noite para você, boa noite, Alain, boa noite aos amigos da Escola Mater Ecclesiae, as pessoas que vão assistir essa palestra depois pelo YouTube, no canal do nosso grande Centro Dom Vital. Agradeço ao vídeo a introdução do nosso querido Padre Omar, reitor do nosso Santuário Cristo Redentor, nosso amigo também. E vamos falar então sobre a construção do Cristo Redentor e a identidade católica nacional. Falar do Cristo Redentor nos inspira a nos comunicar de uma forma simples e direta, como as linhas do estilo Art Deco do monumento, né? Então, assim, eu fiz uma dissertação de mestrado em Direito Canônico sobre o Cristo Redentor, depois eu fiz um doutorado em Teologia Sistemática, falando sobre o simbolismo teológico, pastoral, ecológico do monumento, né? Mas vou procurar transmitir para vocês essas ideias de uma forma simples, né? Então percebam que a história do Cristo Redentor, Padre Omar falou agora nos 90 anos do monumento, que vão ser comemorados agora no dia 12 de outubro, mas a história do Cristo Redentor, de uma certa maneira, ela se mistura com a própria história do nosso país, né? Nesse ano de 2021, nós celebramos em abril os 521 anos da primeira missa no Brasil, né? Aquela imagem que é tão bem comunicada a nós nas pinturas do Vitor Meirelles, do Cândido Portinari, na carta do Pero Vaz de Caminha, né? Os portugueses chegam ao nosso país, ao nosso território, em abril de 1500, batizam aquela primeira visão geográfica de Monte Pascoal, que era o tempo da Páscoa. Eles chegam com as caravelas portando o sinal da cruz de Cristo e chamam aquele lugar de Ilha de Veracruz, e depois, quando percebem que é um lugar amplo, chamam de Terra de Santa Cruz, né? A primeira missa é celebrada pelo frei franciscano Henrique Álvares de Coimbra, e ela é celebrada com uma cruz de madeira retirada da própria mata local, né? Que era abundante de pau-brasil e que depois viria a dar nome ao nosso país. Então a gente percebe que aquela primeira missa, ela foi a nossa certidão de batismo, nossa certidão de nascimento, né? O nosso país, ele nasceu de uma certa forma católico, né? Como a terra de Santa Cruz. E aquele era um prelúdio desse monumento sobre o qual nós vamos falar, o Cristo Redentor, que faz da nossa nação, de uma forma perene, tanto no nível histórico como no nível cultural, a terra de Santa Cruz, né? Os sinais desse catolicismo, eles estão presentes no nosso país
no nome de estados como Santa Catarina, Espírito Santo, cidades como São Paulo e Salvador, né? A gente pode dizer que o catolicismo, assim como a nossa língua portuguesa, é uma das raízes do Brasil, né? Na expressão do historiador Sérgio Buarque de Holanda, né? Que ajudaram, de fato, a moldar os nossos valores como nação. Então, logo depois, uma segunda expedição de reconhecimento, em 1501, parte ao Brasil para reconhecer a costa brasileira. E eles vão batizando os pontos geográficos da nossa costa com nomes de santos, né? E em 1502, em janeiro, eles chegam à Baía da Guanabara. E aquele lugar é batizado de Rio de Janeiro, né? Como era janeiro. E aquele lugar, aquela montanha destacada que aparece de forma vertical na entrada da Baía de Guanabara, que hoje nós chamamos de Monte Corcovado, as cartas náuticas da época registram que o primeiro nome dado teria sido o Pináculo da Tentação, né? Numa referência ao Evangelho de São Mateus, a tentação de Cristo pelo demônio, né? Jesus está num monte elevado e ali ele é tentado pelo demônio, que lhe apresenta a beleza do mundo, né? E aquele é o Pináculo da Tentação, que foi o primeiro nome do Monte Corcovado. Alguns historiadores dizem que, na verdade, o nome teria sido Pináculo da Detenção, mas acredita-se que tenha sido um erro de grafia do latim, né? De fato, o primeiro nome do Corcovado foi Pináculo da Tentação. De uma certa maneira, do ponto de vista ecológico da nossa colonização, nós podemos dizer que o Pináculo da Tentação foi também um prelúdio para a colonização portuguesa. Os portugueses se depararam com a imensa beleza do nosso território, daquela cidade que seria depois chamada de Maravilhosa, né? A beleza dos nossos mares, das praias, da nossa Mata Atlântica. E no livro do Gênesis, né, nós recebemos um pedido do Criador, né, que era de dominar a terra, Gênesis 1, 28, mas também de cultivar e guardar, né? Esses dois mandamentos de Deus, né, conjugados. Dominar a terra, por um lado, Gênesis 1, 28, mas sem esquecer de também cultivar e guardar a terra, Gênesis 2,15. O Papa Francisco nos ensina na encíclica Laudato Si que nós, seres humanos, nós temos 3 relações fundamentais. As relações com Deus, com a terra e com o próximo. E quando nós sucumbimos à tentação, quando damos espaço ao pecado na nossa vida, como aconteceu no relato do livro do Gênesis, essas 3 relações elas entram em desarmonia, né? Quando houve o pecado original, Adão e Eva perceberam que estavam nus, né? A relação com o próximo, a gente vê que Caim matou Abel, a relação com a terra já não é tão harmoniosa, a gente tinha que suar para conquistar o nosso alimento. Então, assim, os portugueses se depararam com essa tentação de como administrar todo aquele território que eles estavam descobrindo, né? Toda aquela beleza, aqueles recursos naturais, aquela Mata Atlântica, que, na verdade, no início de nossa colonização foi bastante devastada. Então, aquela montanha, o Monte Corcovado, ele vai receber esse nome com o passar do tempo, porque o monte que vai receber o Cristo Redentor no século XX, ele se assemelha a uma corcova de um animal observado ali da zona oeste da Barra da Tijuca, parece uma corcova. Então, já ali no século XIX, no século XVIII, o monte era chamado de Monte Corcovado. Há um historiador chamado Maurílio César de Lima que percebe nesse nome uma corruptela de uma frase em latim, cor, quo, vado, que significa coração para onde vou.
ele não está dando uma explicação, né, para o nome, está apenas dizendo que existe essa interpretação em latim para o nome Corcovado, que vai ter relação com a estátua, que é uma estátua do Cristo Redentor, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Então a gente percebe que a montanha, ela sempre teve uma atração, o Monte Corcovado, mas as montanhas em geral, elas exercem sobre nós, seres humanos, um grande poder de atração. As montanhas, geralmente, são um lugar de encontro, onde o ser humano ele pode subir ao encontro de Deus e onde Deus também vem ao encontro do ser humano. Por exemplo, Moisés recebeu as tábuas da lei numa montanha. Jesus ele subia montanhas para orar frequentemente. Ali ele escolhe os seus 12 apóstolos. Tem a transfiguração numa montanha. Tem o famoso sermão da montanha. Ele também é crucificado num monte, né? Então, a gente percebe que o Monte Corcovado sempre exerceu um poder de atração sobre nós brasileiros. De maneira que esse Monte Corcovado, que faz parte do Maciço da Tijuca, ele está até presente no nosso hino nacional. Quando nós cantamos "Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, teu futuro espelha essa grandeza", é uma referência a um poema do Gonçalves Dias, um poema do século XIX, chamado Gigante de Pedra. Era uma referência ao maciço gigante adormecido. O maciço da Tijuca, ele, observado de longe, ele lembra a imagem de um gigante adormecido. Nós temos ali a Pedra da Gávea, que se ergue a 844 metros de altura. Ali seria a cabeça do gigante. Nós temos a Pedra Bonita, com 693 metros. Depois o Morro dos Irmãos, um com 539 metros, outro com 439. Depois o Monte Corcovado, que se ergue a 710 metros de altura. E o Pão de Açúcar, que seria o pé do gigante adormecido, com 396 metros. Essa formação geológica é o Gigante Adormecido da Guanabara, do poema de Gonçalves Dias, que está presente na letra do nosso hino nacional, e que nos traz também uma mensagem teológica, uma mensagem até bíblica, né? Quer dizer, uma montanha que tem a aparência de um homem. Nos lembra que nós, seres humanos, nós somos feitos da terra, né? Fomos feitos do pó da terra, ao qual também voltaremos, né? Somos feitos também à imagem e semelhança de Deus. Tudo isso está no livro do Gênesis, né? Feitos de corpo, mas também de uma alma imortal. Somos chamados a ter um papel de destaque na criação, para sermos administradores, como que jardineiros da criação, né? E também essa montanha em forma de homem nos lembra que a imagem perfeita do homem, que é o princípio e o fim da nossa existência, o alfa e o ômega, é a imagem de Cristo, né? Ele é o homem, a imagem do perfeito homem, e também é a imagem de Deus, né? Como nos ensina São Paulo em Colossenses 1,15. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Então, o Monte Corcovado, quantos ensinamentos ele não nos traz, ainda antes que os homens pensassem em erguer ali uma imagem de Jesus Cristo. Essa imagem, então, ela começa a ser pensada de forma propriamente dita com a chegada da família imperial portuguesa ao Brasil em 1808. Foi um período de grandes melhoramentos para a capital do país, que era a cidade do Rio de Janeiro, né? Até que, em 1822, com o retorno da família imperial, há aquele pequeno embate entre o Partido Brasileiro e o Partido Português, que nós não queríamos mais voltar ao antigo regime do Pacto Colonial, que foi rompido com a abertura dos portos às nações amigas. Então, Dom Pedro I, em 1822, ele proclama a nossa independência de Portugal, que vai ser um fator importante
para termos em mente em relação ao Cristo Redentor, que vai ser uma estátua erguida nas comemorações do centenário da nossa independência. Mas então, a primeira expedição oficial ao Monte Corcovado, é claro que esse monte já havia sido desbravado pelos índios, né? É claro que os escravos negros já haviam ali estado também, né? O próprio Dom Pedro I já havia descoberto aquela trilha antes da primeira expedição oficial. Mas o pintor Jean-Baptiste Debré, ele registra que em 1824, Dom Pedro I subiu ao Monte Corcovado para estabelecer um ponto de observação militar para proteger a nossa costa contra os invasores, naquele período em que a nossa independência havia sido recém-proclamada. Então ele sobe ao Monte Corcovado e ali ele estabelece um ponto de observação militar, em 1824. No ano seguinte, as nações amigas, sobretudo a Portugal e a Inglaterra, reconhecem a independência do Brasil, e aí o Monte Corcovado ele se torna, na verdade, um ponto de observação turístico, um ponto de contemplação da natureza, da beleza da criação. É interessante porque em 1831, o naturalista britânico Charles Darwin, ele registra no seu diário da sua viagem ao redor do mundo, numa visita aqui ao Rio de Janeiro, ele sobe ali no Maciço da Tijuca e ele escreve no seu diário que ele nunca viu cores tão intensas e uma natureza tão exuberante como ele viu ali no alto do Maciço da Tijuca, onde está localizado o Monte Corcovado, a Pedra da Gávea. Então essa natureza ela já era exuberante, a cidade já era maravilhosa. E ali do alto do Monte Corcovado nós temos uma das vistas mais belas da nossa cidade. Mas como o Papa Francisco explica na encíclica Laudato Si, já ali no século XIX, a gente começa a ver as origens da crise socioambiental, né? Uma crise que não é apenas ecológica, mas ela também é social, porque tudo está interligado, né? E alguns exemplos que a gente pode dar são o surgimento das primeiras favelas e a crise hídrica que assolou a cidade do Rio de Janeiro, ali em meados do século XIX. Ali por volta de 1830, havia um quilombo no Monte Corcovado. Era um lugar onde se refugiavam os negros que haviam fugido. Era um lugar que havia, infelizmente, alguns roubos, né? Ali era um centro de uma certa violência e havia uma repressão policial naquele lugar, né? Houve violência, houve mortes ali, para que o quilombo, que seria uma das primeiras favelas da nossa cidade, como um exemplo da desigualdade social, né? Foi, de certa forma, dizimada de forma violenta. Algumas pessoas morreram, né? Mulheres e crianças também sofreram. E, ao mesmo tempo em que surgia aquela desigualdade social, havia também uma crise ecológica representada no Monte Corcovado, onde haviam grandes áreas desmatadas pelas lavouras de café queimadas. E com o desmatamento das árvores, as fontes de água potável que abasteciam a cidade do Rio de Janeiro começaram a secar, de forma que Dom Pedro II ordenou, ali por volta de 1860, uma grande campanha de reflorestamento, que foi encarregada ao Major Archer, que era um homem especializado lá em botânica, e ele, com a ajuda de alguns escravos, ele empreende uma grande campanha de reflorestamento ali da nossa Floresta da Tijuca, que é uma das maiores florestas urbanas do mundo, que conserva a Mata Atlântica, que nesse caso ela já é secundária, né?
mas é um exemplo da Mata Atlântica que cobria todo o nosso litoral. Hoje, só restaram cerca de 7% daquela Mata Atlântica, né, que os portugueses encontraram lá em Porto Seguro e depois aqui no Rio de Janeiro, né? Mas é uma demonstração, um reflorestamento de que o ser humano ele é capaz de machucar, ferir a natureza, e infelizmente ele acaba ferindo a si mesmo, né? Porque nós fazemos parte do ecossistema, mas nós somos capazes também de melhorar, de propor soluções, né? Como foi essa campanha de reflorestamento que foi ordenada por Dom Pedro II. E a vocação turística do Monte Corcovado ela continuou muito viva, apesar desses problemas socioambientais, de forma que, no final do Segundo Reinado, por volta de 1882, Dom Pedro II ele ordena a construção da primeira estrada de ferro com motivos turísticos da América Latina, que foi a Estrada de Ferro do Corcovado, né? O único pedido que ele fez, a concessão que foi dada aos engenheiros, Pereira Passos era um deles, é que não fosse usada mão de obra escrava nessa construção, né? Então, ali em 1884, foi inaugurada o primeiro trecho do Cosme Velho até a Estação das Paineiras, e depois, em 1885, a segunda estação que levava até ao pé ali do Monte Corcovado. Então, as pessoas subiam o monte. Dom Pedro II ordenou a construção de um grande pavilhão de ferro de 13 toneladas que ele mandou trazer da Bélgica. Era uma estrutura de ferro e vidro que as pessoas apelidaram de Chapéu do Sol. Era essa estrutura que estava ali no lugar, no cume do Corcovado, onde hoje está a estátua do Cristo Redentor. Então as pessoas subiam o trenzinho para contemplar a natureza da cidade. Era um evento social, as pessoas podiam até fazer um piquenique, observar a natureza com acompanhamento de violinos. E é interessante que surge nessa época um trecho da Estrada de Ferro muito interessante. Começa ali entre as árvores, no verde da Floresta da Tijuca, entre os macaquinhos ali, e de repente se abre a paisagem do Rio de Janeiro, a Lagoa Rodrigo de Freitas, e ali surge no trenzinho a Curva do Ó, que as pessoas sempre, quando chegam na Curva do Ó, elas, em uníssono, né, elas exclamam, né, oh, que beleza, como é linda a criação de Deus, como é linda a paisagem do Rio de Janeiro. Então, até hoje existe a Curva do Ó, né, que é uma lembrança de que nós não devemos perder o deslumbramento, né, a admiração pela criação de Deus. Mesmo deslumbramento que inspirava São Francisco de Assis a cantar ao irmão Sol, à irmã Lua, né, a se maravilhar com a criação que nos remete a Deus. É o mesmo encantamento que mais tarde vai conduzir as canções do nosso maestro Tom Jobim, né? Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, rio seu mar, praia sem fim, rio feito para mim, né? Feito por quem? Por Deus, pelo Criador, né? Tom Jobim, de uma certa maneira, ele expressava que nós fomos feitos de corpo e de alma, né? Criaturas de Deus. E aí ele fala de uma forma linda sobre o Cristo Redentor de braços abertos, sobre a Guanabara. Quem é que teve a ideia original da construção do monumento ao Cristo Redentor? Bem, do ponto de vista histórico, nós temos o primeiro registro teria sido da Princesa Isabel. Em 1888, a Princesa Isabel assina a Lei Áurea da abolição da escravatura, e os abolicionistas quiseram homenageá-la com uma estátua no alto do Monte Corcovado. Seria a estátua da Redentora, daquela que libertou os escravos.
A princesa Isabel, que era uma católica muito devota e fervorosa, ela gentilmente declinou essa homenagem e há um registro apresentado pelo arquivista Eduardo Nedeff, no livro Memorial Visconde de Mauá, que a princesa Isabel teria feito uma comunicação por ofício, no qual ela ordenava a construção de uma estátua do Sagrado Coração de Jesus, que para ela era o verdadeiro Redentor dos homens. É assim, no português da época: manda Sua Alteza a Princesa Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, agradecer a oferta da comissão organizadora constituída da Sociedade Brasileira de Beneficência de Paris, da Estrada de Ferro do Cosme Velho ao Corcovado e do jornal O País, para erguer uma estátua em sua honra pela extinção da escravidão no Brasil. E faz mudar a dita homenagem pelo ofício de 22 de julho por uma estátua do Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Redentor dos homens, que se fará erguer no alto do Monte Corcovado. Essa teria sido o primeiro registro histórico da construção da estátua de Jesus sobre o Corcovado. Porém, ela não foi executada, porque a abolição da escravatura rompeu as últimas bases de sustentação da monarquia. E com a proclamação da República, houve a separação entre a Igreja e o Estado. Então, a Ordem da Princesa foi cancelada. Em 1903, há um outro registro que aparece de um padre francês chamado Pierre-Marie Bosse, que escreve no prefácio do livro A Imitação de Cristo, que ele traduziu do francês para o português. Ele escreve um poema no qual ele dá voz ao Monte Corcovado. E ele fala sobre a construção da estátua. É um poema muito bonito, né? Ele diz assim: o Corcovado, lá se ergue o gigante de pedra, alcantilado, altaneiro e triste, como interrogando o horizonte imenso. Quando virá? Há quantos séculos eu espero? Sim, aqui está o pedestal único no mundo. Quando virá a estátua, como eu colossal, imagem de quem me fez? E o padre Pierre-Marie Bosse, ele tem essa inspiração de que nem todas as pessoas poderão ler o livro. Ele escreve na continuação desse poema. O livro seria a Bíblia, os Evangelhos. Mas ele acredita que a imagem, a estátua, vai falar ao grande e ao pequeno, ao sábio e ao analfabeto. Vai transmitir o cerne do Evangelho a todos, através do seu simbolismo. E essa palavra símbolo, que vem do grego, é sim e balo, que significa jogar, colocar junto. O símbolo é justamente aquilo que une duas ou mais coisas. No caso da estátua do Cristo Redentor, ela iria ser uma união entre o ser humano e Deus. Seria um símbolo de união. É o oposto do diabolo, que é justamente aquilo que divide, que separa. O símbolo iria nos unir, nos ajudar a nos unir, a nos remeter a Deus. Então, essa era a concepção original da estátua do Cristo Redentor. Quem teria tido a ideia primeiro? O padre Pierre Bosse ou a princesa Isabel? Bem, algumas fontes acreditam que o padre Bosse, que era um missionário da Ordem dos Lazaristas, que chegou ao Brasil em 1859, aos 25 anos de idade, a princesa Isabel ainda era uma menina. Ele foi trabalhar depois na Igreja da Imaculada Conceição, que ainda hoje é existente, ali no bairro de Botafogo. E ali ele teria ficado encantado com a paisagem do Monte Corcovado, entendendo que aquele lugar era um pedestal único no mundo para a construção do monumento. Conta a Ordem dos Lazaristas que o padre Bosse teria até solicitado à princesa Isabel fundos para a construção, né? Mas, historicamente,
o primeiro registro é da princesa Isabel e depois aparece o registro do padre Bosco. Então, essa ideia da construção, ela povoa da estátua do Cristo, ela povoa o imaginário católico brasileiro desde o final do século XIX. E ele vem ao encontro de um movimento político e pastoral da Igreja Católica de recristianização do nosso país após a separação entre a Igreja e o Estado, né? A Constituição de 1891, ela pôs fim a 4 séculos do regime do padroado que existia em nosso país, que era uma união de fato de governo entre a Igreja Católica como religião oficial do Império e o governo imperial. Então, agora, a separação entre a Igreja e o Estado distanciou a Igreja da política nacional, alijou um pouco a Igreja dos assuntos nacionais, embora o país ainda fosse profundamente católico, e é justamente o bispo do Rio de Janeiro, Dom Joaquim Arcoverde, quem vai assumir a liderança desse movimento de recristianização do país, ou de uma nova cristandade, na expressão mais de Dom Sebastião Leme, que é o sucessor de Dom Joaquim Arcoverde. Mas é o cardeal Joaquim Arcoverde que, por exemplo, dá nome a uma estação do metrô aqui da cidade do Rio de Janeiro. Poucas pessoas sabem que ele foi o primeiro cardeal da América Latina, dentro da diplomacia vitoriosa do Barão do Rio Branco, que o Brasil era mais alinhado com a Inglaterra durante o Império. Já no início da República, o Barão do Rio Branco nos alinha mais com os Estados Unidos, mas buscando um protagonismo na América Latina, e ele obtém do Papa a nomeação, né, a honra cardinalícia para o bispo do Rio de Janeiro, Dom Joaquim Arcoverde. E é Dom Joaquim Arcoverde que vai liderar pastoralmente a Igreja do Brasil, e um dos seus principais instrumentos de evangelização é a promoção da devoção à Nossa Senhora Aparecida, que até então era uma devoção local de Guaratinguetá, e ele promove essa devoção a nível nacional. Em 1904, acontece a coroação de Nossa Senhora Aparecida em plena República, com grande adesão popular. Era, se me permitem colocar assim, um certo tapa no rosto dos republicanos ali, do governo, né? Uma demonstração da força do catolicismo, né? A força popular e dessa devoção mariana, dessa imagem que era portuguesa, da Imaculada Conceição, e depois que é encontrada no século XVIII, às margens do Rio Paraíba, ela adquire cores morenas, brasileiras, como que uma representação do nosso povo miscigenado, esse povo que é constituído de europeus, mas de negros também, de índios. E Nossa Senhora Aparecida, ela representa os sentimentos cristãos do nosso povo brasileiro. Então, é com esse movimento de recristianização, a promoção da devoção, que vai surgir também, dentro do mesmo esforço, a construção da estátua do Cristo Redentor. E aí surge a figura deste padre que era, de certa forma, ligado ao cardeal Leme, que nasceu, né, no dia de São Sebastião, como se fosse um presságio de que ele iria ser também o arcebispo do Rio de Janeiro. Dom Sebastião Leme primeiro foi bispo auxiliar, em 1911, do cardeal Joaquim Arcoverde. Depois ele vai, em 1916, ele assume a cidade de Olinda e de Recife, e ali ele também assume um protagonismo nesse movimento pastoral de recuperação da relevância do catolicismo diante do governo republicano, da República Velha. Ele escreve uma carta pastoral de grande impacto,
conclamando os intelectuais católicos, os leigos, a participarem mais, a demonstrarem mais a sua fé nos assuntos políticos do nosso país. E aí, então, em 1921, quando Dom Leme retorna ao Rio de Janeiro, ele retorna porque o cardeal Joaquim Arcoverde, ele estava enfermo. Então, Dom Sebastião Leme, ele volta ao Rio de Janeiro na condição de bispo coadjutor do cardeal, ou seja, um bispo, entre aspas, auxiliar, mas com direito à sucessão. E é justamente nesse momento, em 1921, alguns poucos meses antes do retorno de Dom Sebastião Leme, que um grupo de leigos, chamado Círculo Católico, liderados pelo general Pedro Carolino Pinto, pelo conde Afonso Celso, eles trazem novamente a ideia que povoava o imaginário católico brasileiro da construção de um monumento a Jesus Cristo em uma das montanhas da nossa cidade maravilhosa. A princípio seria o Pão de Açúcar, que foi pensado, mas, e a princípio seria uma estátua de bronze, mas logo como era, por exemplo, a Estátua da Liberdade, em Nova York. Mas, logo, nas primeiras reuniões do Círculo Católico, eles escolhem, dentre 3 montes, o Morro do Castelo, o Pão de Açúcar e o Monte Corcovado, eles escolhem por unanimidade o Monte Corcovado, como pensara o visionário padre Pierre-Marie Bos. E é nessa altura, a ideia ela já ganha a imprensa, ganha o acolhimento da Arquidiocese do Rio de Janeiro, porque vem justamente ao encontro dessa política pastoral, desse movimento de nova cristandade, né? Tanto o cardeal Arcoverde quanto Dom Sebastião Leme, que vai estar à frente, acolhem a ideia com bastante entusiasmo, né? E acontece uma concorrência para a escolha de um projeto de engenharia para a construção. E o vencedor é justamente esse engenheiro carioca chamado Heitor da Silva Costa. Heitor da Silva Costa apresenta um projeto no qual Jesus aparece de uma forma em cima de um pedestal, segurando o globo com um braço e a cruz com outro braço. Aquele era um pedido do Papa Leão XIII para que os monumentos expressassem a redenção. Então, a estátua queria mostrar que Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, conquistou-nos a redenção através da sua morte de cruz, e essa redenção foi conquistada de forma universal para todo o orbe da Terra, que é representado no globo. Então, esse foi o projeto vencedor, dentre 3 projetos que se apresentaram. Então, aí vinha o desafio da construção. Em 1922, então percebam que é um monumento que foi pensado para comemorar o centenário da nossa independência. E ele é projetado por um brasileiro. Em 1922, um grupo de mulheres, sempre as mulheres tão importantes no Evangelho, as mulheres lideradas por uma escritora chamada Laurita Lacerda, elas fazem um abaixo-assinado com 30 mil assinaturas e apresentam ao presidente Epitácio Pessoa, pedindo autorização da construção. Diante daquele apelo popular, diante de todo aquele entusiasmo, o Epitácio Pessoa, ele acolhe e ele cede o espaço do cume do Monte Corcovado, que é um espaço da União, do governo federal, cede à Arquidiocese do Rio de Janeiro para que fosse realizada a construção. No ano seguinte, em 1923, o Dom Sebastião Leme, ainda não era cardeal, ele promove uma grande campanha de arrecadação para a construção, né? E aí,
paróquias de todo o Brasil enviam as suas colaborações, as suas contribuições. Há registros de que até que a tribo dos índios Bororô, do Mato Grosso, enviaram contribuições, de forma que era necessário levantar um valor que eles pensavam que seria próximo a 1.500 contos de réis, mas que no final das contas foi por volta de 2.100 contos de réis, que em 2 campanhas de arrecadação, em 1923 e depois em 29, que em moeda atual seria mais ou menos 6,5 milhões de dólares, cerca de 32 milhões de reais. Um monumento que foi pensado de uma forma que fosse barato, que não fosse tão caro quanto a Estátua da Liberdade, que é de cobre e ferro. Então, o Heitor da Silva Costa pensou o monumento em concreto armado, que era um material mais barato. Havia um receio naquele período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial que uma estátua de metal ela pudesse ser desconstruída para a construção de armas, né, num esforço de guerra. Então, a ideia foi realmente de fazer o Cristo Redentor em concreto armado. Mas aquele projeto original do Heitor da Silva Costa, com os símbolos da redenção, ele foi modificado de uma forma muito interessante. O projeto foi exposto ali no centro do Rio de Janeiro, num lugar chamado Chapelaria Watson, na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua do Ouvidor. E os cariocas, sempre apaixonados por futebol, chamaram aquele projeto de o Cristo da Bola, porque pensaram que o globo terrestre que Jesus segurava fosse uma bola de futebol. E aí veio aí uma crítica mais forte da Escola Nacional de Belas Artes. O professor Flecha Ribeiro escreveu um artigo no jornal O País criticando a perspectiva artística daquele projeto, sobretudo a sua execuibilidade e a sua visibilidade a grandes distâncias. E aí Dom Sebastião Leme acolheu aquelas críticas e pediu que o Heitor da Silva Costa fizesse um novo projeto que tivesse ainda maior simbolismo religioso. Heitor da Silva Costa acolhe o pedido com modéstia e com humildade. Ele se põe a pensar no novo projeto. Os pais dele moravam também no bairro de Botafogo, esse bairro de onde o padre Pierre Maribos teve a inspiração do monumento. E de lá, ele pôde contemplar, o Heitor, uma antena de radiotelefonia que unia o Brasil aos Estados Unidos. Era uma antena transversal, com braços cruzados, em forma de cruz, de 40 metros. E aí o Heitor da Silva Costa teve a ideia brilhante. Por que não fazer uma estátua que de longe ela seja a cruz e de perto seja Jesus, com o tronco ereto e os braços abertos? Ele pediu a um amigo, o pintor Carlos Oswald, que já havia colaborado no primeiro projeto, um dos pioneiros da gravura no Brasil, o grande Carlos Oswald, coloca também a ideia do Cristo em forma de cruz, de braços abertos, no papel, em pintura, para que o Heitor pudesse contemplá-lo no tempo e no espaço. E aí, esse projeto é prontamente aceito pelas autoridades, Dom Sebastião Leme gosta muito, e aí começam os cálculos estruturais, né? O monumento ele é pensado para ser quase como uma extensão da montanha. Monte Corcovado com 710 metros de altura, e o Cristo é pensado com 40 metros. Depois, na construção, se tornam 38. 8 metros de pedestal, que abrigam uma capela, e 30 metros de estátua. O monumento é proporcional, ele é simétrico, né? De uma forma que o Monte Corcovado e a própria estátua parece que elas são uma coisa só. De forma que algumas pessoas dizem assim, como é que a gente pode conceber o Monte Corcovado sem o Cristo Redentor? É difícil imaginá-lo. O monte
sem o Cristo, mas há fotos que registram que houve um período antes do Cristo Redentor e depois do Cristo Redentor, né? Numa alegoria da nossa história que acontece antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. Então, munido desses fundos que foram arrecadados pelo óbolo, pela Semana do Monumento de 1923, Heitor da Silva Costa viaja para Paris. E nós sabemos que existe uma lenda que conta que o Cristo Redentor foi um presente do governo da França para o Brasil. Isso não é verdade. O monumento foi construído com dinheiro do povo brasileiro, comemorando a nossa independência, projetado por um brasileiro, mas esse brasileiro entendeu que a estátua ela seria a união entre a engenharia, a arquitetura e a escultura, porque seria como um prédio de 13 andares, mas que teria a cabeça e as mãos como esculturas, e seria necessário, na técnica projetada pelo Heitor, uma maquete do monumento. E essa maquete, ele precisava de um escultor capacitado. Por isso ele viaja para Paris em 1924. E lá ele contrata um escultor que é um orgulho não só para a França, mas também para o Brasil. O grande Paul Landowski, o maior especialista no estilo Art Deco daquela época, dos anos 20. O estilo Art Deco, que era um estilo arquitetônico de escultura, com linhas retas, sóbrias, modernas. Por exemplo, o edifício central aqui na cidade do Rio de Janeiro, o Empire State Building em Nova York, o Chrysler Building também, são exemplos de construção no estilo Art Deco. E então ele convida esse grande escultor e ele contrata por 130 mil francos o Paul Landowski. Os dois, tanto o Landowski quanto o Heitor da Silva Costa, eles cedem os seus direitos autorais sobre o monumento para a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, que até hoje é a detentora dos direitos de imagem do Cristo Redentor. A única exigência que o Paul Landowski faz é que ele tenha total liberdade artística diante do projeto de engenharia do Heitor da Silva Costa e diante dos desenhos do Carlos Oswald, para ele dar a sua concepção de escultura, as formas que ele deseja para a estátua do Cristo Redentor. Então é graças ao Paul Landowski que o Cristo de braços abertos assume aquela expressão de bondade, de serenidade, de paz, que nos é transmitida pelo rosto do Cristo Redentor, aquele rosto amoroso, sereno, pacífico, bondoso. E as mãos do monumento, elas são inspiradas em mãos femininas. São as mãos, algumas pessoas contam, de uma estagiária do Paul Landowski chamada Margarida Lopes de Almeida. Outras pessoas dizem que a mulher que inspirou as mãos do Cristo era a tutora da família do Paul Landowski, mas ninguém questiona que as mãos do Cristo Redentor são inspiradas em mãos femininas. E são essas mãos que vão trazer, no simbolismo da estátua, as marcas da crucificação, mostrando que aquela é uma imagem do Cristo ressuscitado. E aí, então, entre 24 e 26, o Paul Landowski faz a escultura, a maquete, e o tamanho real da cabeça e das mãos é trazida para o Brasil em partes numeradas em moldes de gesso. E aí, antes, os cálculos estruturais do monumento foram feitos também por um engenheiro francês chamado Albert Cacot, que calculou a estátua de forma que ela pudesse resistir a ventos de até 250 km por hora, que era 4 vezes maior do que o nível de ventos que acontece ali no alto do Monte Corcovado. Então,
A construção propriamente dita acontece entre 1926 e 1931. E antes de voltar para o Brasil, o Heitor da Silva Costa pensou no revestimento da estátua. Como revestir o Cristo Redentor de forma que ele tenha a aparência de uma obra de arte. Então, ele vê uma fonte revestida por mosaicos prateados no Champs-Élysées, no lugar chamado Galeria Arcade, em Paris. E ele pensa, vou fazer isso também com a estátua do Cristo Redentor. Paul Landowski gosta da ideia e ele pensa num material abundante no Brasil, nas Minas Gerais, chamado esteatita, conhecida como pedra-sabão, que é um material muito usado nas esculturas do Aleijadinho, né? É um material maleável, bonito exteriormente e resistente ao vento, ao calor, ao frio, à erosão. Então, foram calculados pequenos triângulos de pedra-sabão que, durante a construção, senhoras da sociedade, voluntárias, elas juntavam os pequenos triângulos num mosaico que era aplicado numa cartolina. E essas voluntárias, elas aproveitavam para escrever os nomes dos seus entes queridos no verso da pedra-sabão, demonstrando o espírito de fé que conduziu à construção do Cristo Redentor. Depois, a pedra-sabão era aplicada na estátua pelos operários, né? Mostrando essa união do corpo de Cristo, né? Essas pequenas pedras que somos cada um de nós batizados, que formamos a Igreja de Cristo. E ainda em 1929, o Dom Sebastião Leme pede que seja incluída na estátua o Sagrado Coração de Jesus. Um ano antes, o Papa Pio XI havia escrito uma encíclica chamada Miserentíssimos Redentor sobre o Sagrado Coração de Jesus, e ele pede que a estátua seja, então, uma imagem estilizada do Sagrado Coração de Jesus. É interessante que essa devoção ela tem a entronização da imagem na porta de entrada das casas. E o Rio de Janeiro sempre foi considerado a porta de entrada do nosso país. Então, a imagem do Cristo Redentor, a imagem do coração de Jesus foi entronizada no nosso lugar mais destacado, na porta de entrada da nossa capital, né? De forma que todo o Brasil foi consagrado ao coração de Cristo na inauguração do monumento, né? Um ano antes, houve a proclamação de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, pelo Papa Pio XI, e por isso que o monumento ele foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931, mostrando que esse movimento de nova cristandade ele chegava no seu cume, no seu ápice. Agora, sob a condução já do cardeal Sebastião Leme, que tinha influências políticas, ele ajudou aquela transição do governo do Washington Luiz para o Getúlio Vargas. Então, o monumento é inaugurado como uma grande celebração do mundo católico, né? Toda a cristandade, todo o orbe católico celebrou, né, a inauguração do Cristo Redentor. E o nosso país, né, Dom Sebastião Leme benzeu a estátua dizendo: Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo proteja o Brasil contra todos os males. E a estátua, ela simboliza esse nosso catolicismo, essa nossa identidade católica, essa nossa identidade cristã. Nós temos uma cruz que aponta para os 4 pontos cardeais da cidade do Rio de Janeiro, o braço direito para a zona sul, o braço esquerdo para a zona norte, o rosto para o leste, as costas para o oeste, 4 pontos cardeais que representam os 4 evangelhos da nossa salvação, que nos orientam para a eternidade, né? O evangelho de São Mateus, São Marcos, Lucas, João. A própria montanha e a estátua nos conduzem, são uma lembrança de que estamos em peregrinação, um caminho de ascensão rumo ao céu. Mas quando chegamos perto desse monumento do Cristo Redentor, ele é uma imagem do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado,
um Cristo que está em harmonia com a natureza, seu olhar velando em harmonia com a natureza da cidade, nos convidando também a vivermos em harmonia com a natureza. Esse Cristo que mostra que essa morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, que nos abrem a porta da eternidade, nos abrem as portas do céu, aconteceram por amor a cada um de nós, né? Um Deus que é amor, que entregou livremente a sua vida por nós, por amor, mas que ressuscitou, venceu a morte e nos precede, nos abre os caminhos da eternidade. E por isso ele tem o nome de Redentor, o Cristo, o ungido, que nos redime dos nossos pecados. E mais bonito ainda, esse simbolismo da capela que o Padre Omar falava no início, né? A Eucaristia, ela está presente no monumento desde a sua inauguração, né? Jesus está presente no alto do Monte Corcovado, sacramentalmente, em corpo e sangue, alma e divindade, tornando real aquela promessa de Jesus no final do Evangelho. Eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. É o Cristo Redentor de braços abertos, que está conosco todos os dias. Não é só uma estátua de pedra, mas ela é também um Cristo vivo, que tem um coração de carne. E, sobretudo, esse simbolismo ele é coroado com a capela que é dedicada à Nossa Senhora Aparecida, que intercede por cada um de nós, que indica o seu Filho nos dizendo: fazei tudo o que ele vos disser, e ajudando a caracterizar o Monte Corcovado como um lugar de oração. Com o passar do tempo, com as transformações sociais do nosso Brasil, o nosso povo um pouco que esqueceu o simbolismo religioso do Cristo Redentor, o seu simbolismo turístico e cultural, ele adquiriu uma proeminência um pouco maior, e por causa disso, em 2006, Dom Eusébio Oscar Scheid, para preservar o sentido original da estátua do Cristo Redentor, do monumento, ele cria o Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor, um lugar de encontro, onde todos nós, seres humanos, podemos estar em paz com Deus, com a natureza e com o próximo, e, consequentemente, encontrarmos a nossa paz interior também, né? O Monte Corcovado é um grande lugar de encontro, é um lugar onde a Babel ela se torna um lugar de harmonia, todas as línguas ali se compreendem, se entendem, mesmo que as pessoas não saibam se comunicar, né? Mas ele é um lugar não só de turismo, é um lugar também de peregrinação, de visitação, um lugar de oração, e é um grande púlpito. O Monte Corcovado, como altar do Brasil, dizem que Fátima é o altar do mundo, então o Monte Corcovado é o altar do Brasil, de onde a igreja pode anunciar o Evangelho de forma real, né? Anunciar a sua mensagem, dialogar com a sociedade, evangelizar a cultura, né? Com as celebrações, recebendo movimentos culturais, eventos culturais também, mas, sobretudo, como celebração dos sacramentos, que acontece ali em cima, o batismo, casamentos. E também é um púlpito, o Monte Corcovado, que anuncia o Evangelho a todas as nações, né? Aonde chega a imagem do Cristo Redentor, a igreja está anunciando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o amor de Deus, que são o cerne da mensagem cristã. E a Flavinha já está me cobrando, que eu já estourei meu tempo, então encerro por aqui. Alexandre, muito obrigada por essa aula magnífica que você deu. Bebe a sua aguinha, que você sabe que é sua amiga que gosta de falar muito. Isso que você falou é muito interessante, eu só quero fazer um comentário antes de abrir para as perguntas, porque
a gente aqui em casa tem amigos que são monges tibetanos que estavam exilados na Índia e que quando eles vieram aqui ao Brasil, eles vieram ao Rio de Janeiro, eles estiveram na nossa casa e a gente então foi levar eles para conhecer o Rio de Janeiro, né? Copacabana, aquelas coisas todas de turista, e a gente perguntou, já que a agenda deles estava tão curta, né? Obrigada, Antônio. Só vou fazer aqui um comentário. O Antônio disse que, olha, parabéns pela exposição magnífica, viu? A gente, então, perguntou para os monges, assim, onde vocês querem ir, já que vocês estão com pouco tempo? Cristo Redentor ou Pão de Açúcar? Não desmerecendo o Pão de Açúcar, esses dois monges viraram e falaram assim, a gente quer ir no Cristo, porque é um santuário, né? E são monges tibetanos, né? Não são cristãos, não são católicos. E aí o padre tinha acabado de ser ordenado responsável pelo Cristo Redentor. Ele encontrou a gente ali no bondinho e falou, olha, sobe rapidinho, eu vou fazer o Ângelus ali ao meio-dia, vou orar e tal, não sei o quê, e se os seus amigos quiserem dar uma bênção, estão convidados. E aí, então, o padre, ao assistir, né, essa palestra, os comentários, vai lembrar, o padre fez as orações e deu a chance deles orarem pela paz no Brasil e pela paz no mundo em tibetano. E aquele momento eu acho que foi mágico para quem estava no Cristo, porque eles tiveram a chance de ver o respeito pelo sagrado, que é tão importante a todos nós. O Cristo é o sagrado. Para nós, católicos, acho que para cristãos do mundo inteiro, eu acho que independente da sua fé, né, que você professa, ali você reconhece que é um local sagrado, independente do seu cartão postal. Então, muito obrigada pela sua exposição, que eu concordo com o Antônio, foi belíssima, foi brilhante. E agora a gente abre as perguntas aí para quem quiser falar com o Alexandre, tirar suas dúvidas, é com vocês. Alguém pode levantar a mãozinha, abrir o microfone e perguntar. Olha, eu como coordeno aulas do Mater Ecclesia, eu nem tenho assim pergunta, porque você esclareceu tudo muito bem. Achei muito bonito, principalmente o seu entusiasmo, sabe? Porque conhecimento a gente busca até friamente. Agora você é muito entusiasmado, você é carioca mesmo, né? Com certeza, com certeza. Como eu, a praia de Botafogo. Eu fui criada na Gávea, a gente brincava, a minha varanda dava para o Cristo Redentor e a gente brincava que ele estava de costas para a gente. Né? Então, depois, quando eu vim morar aqui perto do Flamengo, ele já está de frente. E quando a gente caminha no aterro, Alexandre, ele parece que caminha com a gente. Sabe? Que lindo. Ele parece que muda de lugar. Então... Microfone. Não, eu fui abrir a câmera. Eu quero aplaudir o seu entusiasmo, mais do que o seu conhecimento, sabe? Porque isso é uma coisa que toca muito o carioca, sabe? Porque o carioca pode ser inteligente, o carioca pode ser tudo, mas o carioca, em primeiro lugar, simpático e apaixonado pela sua terra. Parabéns, meu filho. Muito, muito obrigada. Tá? Amém, amém. Olha só, a gente tem aqui do Antônio, tem uma pergunta. Como surgiu, Antônio? Perdi sua pergunta, Antônio. Eu li. Ele está perguntando como surgiu o mito de que teria sido um presente da França para o Brasil. Antônio, é uma confusão que pode ter surgido pensando no exemplo da Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, sim, foi um presente da França para os Estados Unidos. E nós temos também, Antônio, uma participação importante de uma equipe francesa na construção do nosso Cristo Redentor. Houve uma etapa na França, de 1924 a 1926, e a gente deve ressaltar, sem nenhuma vergonha, mas com muito orgulho, né? Um dos criadores do Cristo Redentor
é francês, é o Paul Landowski, né? São três que são considerados: o Heitor da Silva Costa, projeto de engenharia, Carlos Oswald, que fez o primeiro desenho, e o Paul Landowski, que fez a escultura. Agora, isso não quer dizer que o projeto não seja brasileiro, construído pelo povo brasileiro, né, para celebrar nossa independência. E veio da França, de fato, veio a maquete, veio a cabeça e as mãos vieram em moldes de gesso, em partes numeradas. Mas não foi um presente da França, não. Foi dinheiro dos nossos avós, nossos bisavós, eles que financiaram a construção. Não foi a França, não. E custou caro, né, para a época, né? Existem fotos, né, Alexandre, das senhoras, né, Você chega a saber aonde que elas se reuniam para fazer essa montagem? Porque, Antônio Gabriel, obrigada pela devolutiva, olha só. Você tem ideia de onde que elas se reuniam para fazer essa colagem? Porque eu fico imaginando aonde reunia essas centenas de mulheres no Rio de Janeiro. Eram nas paróquias? As paróquias participavam efetivamente desse processo? Sem dúvida. Tem registros aí da Paróquia da Glória, as senhoras da sociedade, tem fotos delas se reunindo lá com o Monsenhor Gonzaga, né? As mulheres, Flávia, sempre muito entusiasmadas, sempre muito atuantes. A exemplo da Laurita Lacerda, foram 30 mil mulheres, e ela falou para o presidente Epitácio Pessoa: tem muito mais gente além disso, né? Então, agora, muitas campanhas, né, de arrecadação foram feitas, né? Na Semana do Monumento, várias formas de contribuição, né? O Luiz perguntou, Luiz, eu não consegui ler, tá? Você me perdoe, é a primeira vez que eu estou conduzindo as palestras, eu perdi sua pergunta. Eu queria saber se o apresentador poderia dizer algo sobre a repercussão no exterior da escolha do Cristo Redentor como uma das 7 maravilhas contemporâneas. E o Cavalcante é lá do Mater Ecclesiae, vai ser um futuro teólogo. Ele fala parabéns pela apresentação. Flávia, é só você apertar aqui do ladinho, ao lado das pessoas, abre... Tá ótimo, obrigada. Uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno foi uma eleição que elegeu justamente ali o Coliseu, a Muralha da China, a Pirâmide de Chichen Itza, Petra na Jordânia, o Taj Mahal, né? E o Cristo Redentor como uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno. É claro, não é só a estátua, é a estátua combinada com a paisagem, né? O Rio de Janeiro foi escolhida pela Unesco como uma das capital mundial, uma das capitais mundiais naturais, né? Pela beleza da sua paisagem natural. Então, assim, é uma escolha muito acertada. Internacionalmente, o monumento é reconhecido, o Rio de Janeiro, como uma cidade maravilhosa, e o Cristo Redentor, o seu maior cartão postal, né? A estátua e a montanha e a vista estão cantadas aí pelo nosso querido Tom Jobim. Mais alguém? Gente, eu sou repórter, se vocês deixarem, eu vou encher o Alexandre de pergunta. Por favor. Eu tenho uma pergunta para fazer. Até no título da palestra a gente coloca os desafios para o século XXI. Dentro desse conceito, que aí eu fui ler sobre ele, né, da ecoteologia, que para mim é novo, mas já tem algum tempo, eu vi que ele já é trabalhado pelo menos desde 1990, não é isso? Dentro desse conceito da ecoteologia, onde está o Cristo Redentor nessas diretrizes que a gente poderia pensar dessa abordagem? Nossa, o Cristo Redentor, ele, pelo seu simbolismo religioso, ele está numa posição central. Na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, de 2015, ele tem um capítulo no qual ele fala sobre o evangelho da criação e sobre o olhar
de Jesus, né? E ele apresenta Jesus em harmonia com a natureza. Jesus pode nos convidar a estar em harmonia com a natureza, porque ele mesmo estava em harmonia, né? O Cristo que é erguido no alto da montanha mostra que Jesus é soberano sobre a natureza, soberano sobre a criação. Jesus é o Deus que cria, o Verbo que cria o mundo e também aquele que salva. É aquele adágio teológico: o Deus que cria é o Deus que salva. Mesmo o Deus que nos criou é o Deus que nos redimiu. O Verbo, né? O prólogo do Evangelho de São João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo, ele precede a própria criação, esse Verbo eterno, né? Lá do livro do Gênesis. Então, a ecoteologia, ela pensa a teologia numa perspectiva ambiental, né? Nos lembrando que o nosso cristianismo, ele tem um aspecto inerente ao contato e à preservação da natureza. É uma parte integral, não é só um movimento assim político, que algumas pessoas poderiam identificar a preocupação ecológica com uma linha política, direita ou esquerda, não quero entrar nessa seara, mas não, faz parte do nosso cristianismo, explica o Papa Francisco, o cuidado com a casa comum, a preservação da nossa terra, que ele diz que está sofrendo como em dores de parto, por causa das agressões que nós mesmos causamos a ela. Então, o Cristo Redentor, inserido numa das maiores florestas urbanas do mundo, numa das paisagens naturais mais belas do mundo, numa cidade que o Papa João Paulo II disse que é um lugar onde a arquitetura humana e a arquitetura divina convivem lado a lado, e a arquitetura divina é mais bela, o Cristo Redentor, ele é um grande instrumento de evangelização e de anúncio desse evangelho da criação e da preservação do cuidado com a nossa casa comum. Tanto é que o Santuário Cristo Redentor, ele está inserido nos objetivos da ONU para 2030, de sustentabilidade, né? De erradicação da pobreza, entre outros, né? Gente, pelo adiantado da hora, a gente vai encerrar as perguntas. Se vocês tiverem mais alguma coisa, a gente passa para o Alexandre. Pode passar para você, Alexandre? Claro, pois não. Então tá ótimo. Só para esclarecer, eu sou o Marcelo, mas estou usando... Ok. Isso que eu te chamei de Cavalcante, Marcelo, para não entregar tudo. Muito bem. Tá ótimo, tá ótimo. Gente, eu quero agradecer a todos vocês pela participação. Agradecer ao Alexandre. Alexandre, você foi brilhante. Parabéns por estar à frente do acervo do Cristo Redentor. Eu quero aqui fazer um elogio. A gente conhece de longa data, né? É carioca sim, Tereza, inclusive pega onda. Tá mais ligado à natureza que isso, impossível. É um grande amigo. Quando eu era novinha como você, essa menina, eu subi o corcovado até, minha filha. Nossa, que disposição! Com um grupo, mais de 1000 pessoas, sabe? Com as irmãs do Sion. E é uma subida maravilhosa, sabe? É lindo mesmo. Pontes naturais, é coisa de carioca mesmo, entusiasmar com isso. A gente tinha um padre aqui, que eu esqueci o nome, talvez Alexandre se lembre, que promovia trilhas no Rio de Janeiro. Lembra que o Guidinho fazia? Lembra, um padre espanhol, ele está vivo ainda, né? Pois padre Javier Pérez Enciso. Padre Javier, isso aí mesmo. Olha, gente, muito obrigada, Alexandre, obrigada e parabéns pelo trabalho à frente do Cristo Redentor. E compartilhem, a palestra vai estar no YouTube, você que está assistindo a gente pelo YouTube, não vai lá, marque seus amigos, compartilhe. Compartilhar conhecimento também é uma das missões do Centro Dom Vital. Muito obrigada por tudo, viu? E até mais. Obrigada, Alain.